ecossistema, estamos começando mais um Move na manhã deste sábado, direto dos estúdios da TV Tarobá, aqui de Londrina. E hoje eu tô na beca, porque eu tava logo de manhã, nessa terça-feira, que é o dia oficial de gravação do Move, né? No segundo e último dia do Health Connect Summit, o grande evento aí do ecossistema de inovação em saúde de Londrina e região. Então já quero mandar os parabéns para toda a organização do Health Connect, para o pessoal do Polo de Saúde, do Grupo Salos, do ALIS, para todo o time Sebrae que trabalhou aí ontem e hoje, né, segunda e terça, para a realização desse evento, para o time de Estação 43 e para todos os convidados que passaram trazendo muito conteúdo, muita informação para o setor de saúde, né? Essa manhã nós tivemos lá um evento todo dedicado às Health Techs, às startups de saúde. No fim de semana que passou, a gente teve o Hackathon do Health Connect, né, que foi pré-evento. As 3 startups vencedoras, olha só, estarão aqui no Move mostrando as soluções que ganharam para você no próximo programa. Então fica ligadinho no Move que a gente vai ter a oportunidade de ver o que esse pessoal bolou, né? E daqui a pouco, terminando aqui o Move, eu corro lá para o Health Connect, para o grande encerramento desse evento que reuniu mais de 300 pessoas presencialmente e mais de 500 pessoas conectadas, escutando e aprendendo sobre tecnologia, inovação e saúde. E por falar em conexão, estar remoto, eu estou com ele aqui, meu convidado do dia de hoje, Matheus Rabelo, cofundador da Zuc Expert, e nós vamos falar sobre trabalho remoto, né, Matheus? Bem-vindo ao Move. E aí, meu amigo, beleza? Beleza. Bora. Matheus, a gente está voltando, né, já agora estabilizando toda a estrutura de trabalho, os escritórios estão voltando com aquele calor humano de sempre. A rotina normal. A rotina normal, ar-condicionado tuchado, mas parece que tem uma turma aí que está querendo ficar em casa. Como que está esse movimento? Como que vocês estão percebendo isso? Vocês que trabalham com tecnologia, trabalham com o impulsionamento de produtos digitais, como vocês estão sentindo esse momento todo, esse, não vou dizer conflito, mas essa conversa, esse alinhamento entre empregador e colaborador para sair do remoto e vir para o presencial ou manter o remoto? Cris, eu acho que a gente lá na Zuc começou, desde o começo, que a gente está 100% remoto, né? Então a gente investe no time e na cultura remota. E o que a gente vê agora, passado esses anos passado agora esse final da pandemia e tudo, o pessoal está começando, as empresas estão começando a olhar e falar, pô, beleza, funcionou, tivemos o remoto aqui, o pessoal ficou trabalhando de casa, mas agora vamos voltando. E o que acontece é que quem experimentou o trabalho remoto, muitas pessoas se adaptaram muito bem. É lógico que tem gente que não se adapta, né, ao trabalho remoto e prefere o presencial, mas muita gente gostou e não está querendo voltar. E isso está gerando um conflito, né? Está gerando um atrito, porque as empresas, muitas empresas inclusive que têm escritórios alugados, grandes operações e tudo, quer que a galera volte. E o pessoal, muita gente não quer voltar. Quer voltar. A gente tem um quadro aí, sobe pra gente aí, Gabriel. É um iceberg da percepção desse trabalho remoto. Você acha que é mais ou menos isso mesmo aí, ó? Sim. Um pouco dessa dificuldade para alguns tem uma queda de desempenho para quem está remoto. E a justificativa, a gente vê nesse quadro, uma delas, né, não vamos dizer que é a justificativa, mas uma delas é que você não desenvolve a cultura da empresa, né? Nas startups é muito comum, né, Matheus? A gente tem aquela tese, tem que ter a cultura do empreendedor e tal. Como que você sente isso aí com esse híbrido remoto? É isso mesmo? Dá para melhorar? O que acontece com a parte de cultura, que é uma objeção normal, né, que as pessoas falam sobre o remoto. Pô, não dá para construir cultura no remoto. Mas, cara, na verdade, o que o pessoal fala de cultura no presencial, normalmente é um negócio onde você coloca 5, 10 pessoas juntas numa sala e o que sair dali é a cultura, certo? Um negócio onde você não teve que trabalhar ativamente para criar. No remoto não acontece, você tem que trabalhar ativamente para criar uma cultura, né? E cultura são valores e crenças compartilhados, então existe uma cultura da mesma forma quando você tem um time distribuído, um time remoto. Só que é lógico,
as lideranças, empresários têm que trabalhar mais ativamente para que isso funcione. Isso que eu ia perguntar, né? É muito fácil botar a conta no colaborador que está lá do outro lado. Mas nesses diálogos todos, seja presencial ou remoto, sempre tem aquela história do líder. E qual que é o papel do líder para fazer essa ativação aí, para que a cultura esteja presente no remoto e aquela pessoa que está lá na casa dela, num escritório, num coworking, seja onde for, renda parecido ou similar ou melhor, como se estivesse ali com alguém fungando no cangote no presencial. Exatamente. Eu acho que o grande lance da liderança do remoto é você entender que o que funciona no presencial não necessariamente vai funcionar quando você tem uma cultura distribuída, certo? Então, a liderança ela precisa desenhar processos novos para que funcione. A gente precisa de ferramentas novas para o trabalho remoto funcionar. Então, a primeira coisa que os líderes precisam é olhar para esse movimento de que, beleza, então meu time agora é distribuído, eu preciso fazer as coisas diferentes. Não adianta eu só transferir o que é do presencial e agora todo mundo trabalha no computador. E acabou, né? E acabou. Não, é preciso criar novos processos, é preciso investir em ferramentas para daí o negócio começar a funcionar. Isso que você falou é legal, porque ontem, em uma das palestras, um amigão meu, do Carlos Eurico, ele falou isso. Ele falou assim, a educação, e aqui tem muito a ver com educação, claro, a com Zuc certeza. É expert em educação digital, perfeito. né? Simplesmente você virou a chave, falou assim, agora é aula online, mas ninguém preparou o professor, ninguém preparou o ambiente, né? De repente você estava na sua casa com o pica-pau batendo na orelha e tinha que ser um treco remoto. Eu acho que a gente não se preocupou com o treinamento, com a adequação. E hoje você vai botando a conta nas pessoas, não é exatamente isso, né? Que passo que a gente tem que dar, na tua opinião, Matheus, para a gente melhorar esse negócio todo, esse ambiente, né? Cara, eu acho que a primeira coisa é justamente essa, Cris, que você falou, colocou um exemplo muito legal, que é o da educação, que muita gente fez esse movimento, né? Simplesmente levou o que funcionava na sala de aula e botou para EAD, né? Para a distância. Que é um EAD meio entre aspas. Pois é, e acaba não funcionando. Acho que a primeira coisa é você admitir que, beleza, se existe um funcionário remoto, o time tem que ser remoto primeiro. Ou seja, a gente tem que montar a estrutura para que isso funcione. E a empresa, os líderes, a equipe, ela tem que ser proativa para que isso funcione. Então, beleza, vamos trabalhar com remoto, vamos fazer a cultura distribuída funcionar. Então, o que eu preciso? Como é que vão ser os processos? Como é que a gente vai trabalhar isso? Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar? Eu acho que o mais importante é isso, é realmente parar para pensar. E a gente vê uma empresa, por exemplo, como a HubSpot, lá nos Estados Unidos, que começou um pouquinho antes com esses estudos, com esse trabalho. Em 2019, na hora que veio a pandemia, eles já estavam encaixados e hoje já colhem os frutos. Então, as empresas elas precisam, se eu olhar para frente agora e pensar, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, no futuro, eu vou ter pelo menos um colaborador que não vai estar presencial, então não tem jeito, cara. Tem que começar a estudar agora, tem que começar a montar a infraestrutura agora, ser proativo com relação a isso. Só que eu concordo plenamente, e um exemplo bem prático disso foi a telemedicina. Certo. Então, quando a pandemia chegou, algumas instituições largaram na frente. E aí, o mercado que não estava preparado começou a apontar o dedo. Falou, tinha informação privilegiada disso ou daquilo. Na verdade, não. Eram instituições que tinham um olhar voltado para o futuro, que já tinham departamentos de inovação bem estruturados e já estavam antevendo uma onda. Perfeito. Falou, olha, essa tecnologia em algum momento vai estar presente, pode ser daqui 10 anos, mas a gente já quer trabalhar esse drive. E veio um evento que é totalmente inesperado, fora do nosso controle, que acabou dando impulso. Que acelerou, né? Que acelerou. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa visão de futuro, né? Exatamente. Eu acho que quem está olhando para frente, cara, eu não consigo, não sei você, mas eu não consigo imaginar o futuro do trabalho daqui para frente sem um trabalho remoto. Você viu o novo Apple Vision e a gente vai ter um monte de ferramentas, um monte de outras coisas que vão tornar trabalhar à distância cada vez mais funcional. Então, se você olha para frente e admite que daqui para frente a gente vai ter cada vez mais o time distribuído, não tem jeito. Quem não começou ainda já está atrasado, certo? Eu concordo. E, outro exemplo prático aí. A gente trouxe aqui há alguns dias um pessoal do agro
que fez uma imersão no metaverso Olha e que o legal. ambiente era para reuniões, para você conectar pessoas que estavam em cidades diferentes e unidades da cooperativa diferentes num mesmo ambiente. Eu acho que isso também vai ser Com certeza. aquela mítica de que o metaverso não serve para nada e não sei o que agora está caindo, né, Matheus? Eu acho que não vai ter jeito. Vai cada vez ficar mais avançado, cada vez mais opções. E isso vai se refletir no trabalho das pessoas também, né? Então, você já falou, a pessoa está ali com um ambiente virtual para você fazer reuniões. Nós vamos ter ambientes virtuais onde a gente vai trabalhar e isso vai funcionar legal. E isso tem a ver com geração, né? Com a geração que está entrando no mercado de trabalho. Claro, com a certeza. gente tem uma avaliação que, assim, pela primeira vez na história, a gente tem 4 gerações coabitando o mesmo escritório, que é muito louco. É o de 18 a 25, 25 a 35, 35 a 45, 45 a 55 e acima de 55. Olha que doideira. Recentemente eu vi uma reportagem que botava num estúdio de design, na mesma área, tinha a estagiária de 18 que estava na universidade, Sim. a coordenadora de 20 e poucos, as outras comandadas de 30 e poucos e uma senhora de 68. É isso aí. Todas dividindo a mesmo job description Sim, ali, né? sim. Você acha que isso também impacta nesse entendimento Claro. vamos chamar de híbrido já daqui, vamos caracterizar o negócio. Como que você vê essas gerações diferentes coabitando? Cara, com certeza. Se você olhar a galera mais jovem e todo o estilo de vida, né, é muito mais nativo digital. Né? Na hora que você pega, tô quase 40 anos aqui, é diferente o que a gente viveu de digital e tudo mais, inclusive as experiências que a gente teve no trabalho, no escritório, a gente cresceu e se preparou para isso. Agora essa galera não, né? Essa galera já vem no ambiente digital. Ir para o escritório que talvez vá ser diferente, né? vai ser esquisito, a pessoa daqui a pouco talvez ela não vai conseguir imaginar, caramba, eu tenho que ir passar 10 horas do meu dia confinado num lugar com as mesmas pessoas e voltar para casa. E esse restinho de tempo que sobra vai ser o que eu posso escolher da minha vida, né? Aonde que eu vou estar, com quem eu vou estar. Eu acho, a nossa aposta lá na Azul, que a gente está 100% remoto desde o começo, é de que vai ficar cada vez mais difícil contratar 100% presencial, cada vez mais difícil atrair esse tipo de talento, bons talentos, porque eu acho que a galera não vai topar mais. Eu acho que o mundo está num outro drive, né, Isso, Matheus? eu concordo. A gente aprendeu, e hoje, Sim. cara, olha, na sequência, tem a entrevista com a Janaína que fala de empreendedorismo feminino, Legal. que tem a ver com o nosso papo aqui. Com certeza. E ela falou uma coisa, cara, que eu falei que eu ia roubar da Janaína, que temos que aprender a desacelerar, né? Exatamente. Eu acredito que essa visão que vocês estão tendo na Azul, que ela está completamente correta e adequada para o futuro do trabalho, e é o exemplo do desacelerar, porque nos permite isso, né? Você não precisa estar naquele engessamento do Ford, né? Isso. Rotina marcada. Na verdade, aquilo existiu para ele poder pagar menos a turma, né? Agora não, a gente quer dinamismo, né? Eu falo às vezes que a gente quer trabalhar enquanto vive, né? Porque antes era um negócio onde você colocava, eu vou trabalhar por um tempo até eu buscar uma aposentadoria, alguma coisa, para depois eu poder curtir a vida. Ora, por que você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto você é jovem, você trabalhar e viajar, desfrutar da tua família, estar em um outro lugar, não estar confinado num escritório, num quadrado e tudo. Então, eu acho que isso, eu concordo com você. Eu acho que o drive muda, né, a partir de agora, de você, beleza, eu quero trabalhar, eu quero ter a minha carreira, mas isso não é tudo, né? Isso não é tudo. Eu tenho outras coisas que também me interessam. Eu quero estar mais com a minha família, eu quero poder conhecer outros lugares, eu quero conhecer outras culturas, eu quero fazer outras coisas, né? E às vezes você está preso com o trabalho em um local, te atrapalha fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é o mundo das conexões, será? Eu acho que sim. Né? Temos que nos conectar com mais intensidade. E roubando lá os dados do Eurico da palestra de ontem, ele mostrou que quem faz conexões, quem tem esse estilo de vida mais proativo, né? Menos pantufa e mais demandas, vive mais,
tem Aí, menos mais infarto, tem menos problemas de saúde, né? Ou seja, você melhora todo o aspecto do teu dia e o trabalho faz parte, né? Perfeito. E sem contar a parte da diversidade, né, Cris? Que é um tema que está cada vez mais em alta. E você ter um time distribuído, uma cultura bem feita do trabalho remoto, permite que você tenha um time mais diverso. E isso causa um impacto na cultura da empresa, porque se antes você estava contratando só a 20 quilômetros de distância, onde está todo mundo pensando igual, todo mundo vivendo as mesmas coisas, tendo o mesmo tipo de lazer, agora você pode ter pessoas lá no time. A gente tem pessoas que estão no Nordeste, que estão no Sul, que estão no Paraná, que estão em São Paulo, cada uma vive uma realidade. E eu aposto que isso traz uma parte muito interessante para o time, no sentido de convívio, de misturar culturas, de entender mais sobre as pessoas, sobre o próximo, inclusive sobre o nosso próprio país, né, que muitas vezes a gente nem conhece direito. Rapaz, não conhece mesmo. Eu acho que quem tiver a sagacidade de entender essa mensagem só tem a crescer como pessoa, né? Sim. Eu estava fechando uma consultoria agora e estava com 6 pessoas, cada uma de uma cidade da mesma empresa. Legal. Né? E cada um tinha a sua característica de dia, de coisa. Eu achei aquilo muito legal, muito interessante, diferente para mim, uma experiência que eu vivi diferente. Eu aqui em Londrina, gente de outros 6 cantos do Brasil. Olha só. E a gente em prol de um mesmo objetivo. E Perfeito. Foi muito bacana, porque você Perfeito. tem esse crescimento, né? E quantas pessoas estão por aí, né? Quantos talentos estão por aí que não estão aqui perto e que às vezes a gente está abrindo. Se você está no 100% presencial, você não consegue abrir vaga e trabalhar com essa galera. Dessa forma, a gente consegue alcançar mais pessoas. Né? Nesse mesmo caminho, tem uma visão lá do Fórum Mundial do Trabalho que diz o seguinte, que começa a aumentar os trabalhos por projeto. É mais ou menos isso, né? Eu acho que isso, com certeza, é um caminho para o futuro do trabalho, né? Onde você tem ali realmente mais projetos, onde você vai escolher os projetos, onde você vai atuar mais flexibilidade. Hoje a gente fala de flexibilidade mais com relação ao horário, certo, né, Cris? Então, eu não preciso mais estar das 8 às 18. Por que às vezes um designer tem que estar, né, das 8 às 18 conectado? Por que esse horário não pode ser flexível? Só que eu acho que a flexibilidade ela vai além do horário de trabalho. E eu acho que essa é uma parte importante, que eu acho que tende para esse lado, da gente ter mais projetos, flexibilização de projetos também. Eu gosto muito dessa história do projeto e conversando com um colega que é da Raise, ele conheceu um outro empresário que o trabalho dessa pessoa é fazer o seguinte, ele identificar talentos e colocar esses talentos no board de diretoria das companhias, mas do mercado contrário. Então, sei lá, você é de uma companhia de papel e celulose. Aí você me conhece que sou da saúde. Você fala assim, ó, eu quero o Cristiano aqui como advisor ou conselheiro, ou palpiteiro que seja, por um X período para ele dar uma visão diferente de outra fora, visão, para oxigenar. Aqui. E não precisa estar presencial. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. De certa forma, esse tipo de contribuição ele pode acontecer sempre. É lógico que quando a gente tem, igual nós temos o time da Azuc, né? Tá todo mundo alinhado para um tipo de projeto, para um mercado, né? A gente trabalha com educação online, então fica bem alinhadinho. Mas por que não, né? Agora que você falou, por que não a gente ter uma pessoa de outro mercado que viesse a contribuir com o nosso time? A grande vantagem é que o nosso time hoje já está preparado, estruturado para receber esse tipo de input, né? De vir uma pessoa que não está com a gente no escritório e a gente ter toda a infraestrutura necessária para que essa colaboração funcione. A gente está indo para o finalzinho e eu acho que cabe mais uma pergunta aqui relevante para a nossa conversa. Vamos lá. Você acredita que esse novo cenário tira empregos ou ele cria novas oportunidades? Cara, eu acho que cria mais oportunidades, É. Com certeza, porque você abre um leque gigante de possibilidades, né? Então, antes, algumas vagas e algumas posições, elas ficavam inacessíveis para uma grande parcela da população, né? Às vezes, você tinha que mudar para um grande centro e isso é difícil e tudo. Agora, se a pessoa tem uma internet legal, tem um computador e está afim, você tem acesso a oportunidades e vagas do mundo inteiro, na verdade, não é nem só do Brasil, porque a gente está cheio de brasileiro aí que está mandando currículo e está trabalhando para empresas de fora também. Então, eu acho que
ajuda, vai ter mais posição, mais oportunidade. Tem que estar preparado, né? Mas com certeza, empresas e quem está querendo trabalhar no remoto também tem que se preparar, tem que estudar. 3 soft skills para quem quer trabalhar no remoto. Cara, tem que ter, primeira coisa, responsabilidade. Boa. Então a pessoa vai trabalhar com autonomia, ela tem que ter responsabilidade, ela tem que ter confiança na pessoa que tá trabalhando junto com ela. E confiança, responsabilidade e mais um. Dá mais um soft skill. E comunicação. Aí ó, eu ia Tem que ter uma boa comunicação para trabalhar remoto, porque muda, né? É uma coisa, tá passando aqui, dá um tapa no seu ombro, a gente conversa, aponta na tela e tudo. No remoto não, a gente não tem esse convívio, então a gente tem que ter uma boa comunicação escrita, ser mais assertivo. A gente fala muito assíncrono, então tem que respeitar isso também. Então, a parte de comunicação é muito importante. Mensagens claras e diretas. Né, isso aí. Não tem, como dizia sem enrolação. Sem enrolação. Como diria o meu primeiro diretor, na primeira multinacional que eu trabalhei, não existe o óbvio. Vai lá e desenha, meu querido. Tem que explicar direitinho. Muito bom, porque muito bom. Porque eu entendo na minha cabeça, falo do meu jeito, não é você, né? Sim. Sou eu, então Perfeito. Não tem o óbvio. A gente precisa criar todo esse cenário para que as coisas fiquem claras. A gente está chegando no finalzinho, acho que o papo foi super bom, passou rápido porque é bom. E aí, aqui no Move é aquela história, né? 30 segundos na lente da verdade para você mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente agora. Galera, se você está assistindo aqui e você tem interesse em aprender mais sobre o trabalho remoto, sobre marketing digital, sobre escolas digitais, vou fazer meu merchan Vai aqui. lá. Me segue lá no Instagram, @rabelo com 2 L's Mateus. Segue a gente, Zuck, ZUCK.experts no Instagram, porque lá a gente tem conteúdo não só sobre trabalho remoto, sobre marketing digital e sobre tecnologia. Show de bola, vale muito a pena. Tinha um QR Code aqui, se você não fotografou, depois a gente passa de novo. Manda direto. Lá, ó, subiu já, o Gabriel tá ligeiro aí, ó. Manda direto para a página da Zuck, meus brothers, super recomendo. Eu vou chamar um rápido intervalo, na sequência a gente volta com o Conexão Move para falar de empreendedorismo feminino. É isso aí. Não sai daí, pega o seu café que a gente volta já já.